de 1931. Sempre morou em Canoas? Não, morei em Jaguari e depois Canoas. E veio pra Canoas em que ano? Acho que eu tinha uns três anos quando eu vim. E a partir de sempre morou em Canoas. Aham. E a senhora trabalhava? Como é que foi? Trabalhava, sim. Tinha... Trabalhava em fábrica, depois trabalhava em casa. Instituto de Beleza tinha. E a senhora começou a trabalhar com que idade? Eu comecei a trabalhar no dia que eu fiz 14 anos. Com 14 anos. E qual foi o seu primeiro trabalho? Hã? Qual foi o seu primeiro trabalho? Foi na Neuga Bauer, na Ah, na fábrica de chocolate. Neubauer, em Porto Neuga Alegre. Bauer, aham. No dia que eu fiz 14 anos, eu comecei a trabalhar lá. E era carteira assinada? Como é que funcionava? Carteira assinada, era bom. Com 14 anos. E Hã? depois, como é que a senhora... No dia que eu fiz 14 anos, fui trabalhar no Neugbauer. Depois fui para a Roseira Brasileira, que me indenizaram no Neugbauer, né? Botaram as menores tudo embora. Aí eu fui trabalhar na Roseira Brasileira. Aí trabalhei lá 10 anos. Depois botei o salão de beleza em casa. E aí do salão de beleza que 40 ano... anos eu trabalhei no salão. E parou de trabalhar com que idade? Parou de trabalhar com que idade? Eu parei com, acho que 60. Não, 66. Parei de trabalhar. E Quer dizer, eu parei mesmo foi com 80. o que a senhora lembra do Getúlio, do governo do Vargas? Eu lembro que era muito bom. Todo mundo gostava, né? A data que pôde... Sempre votei nele. Quando ele saiu, parei. Outra questão, a senhora lembra do governo dele? Que a senhora lembra do governo dele que pode falar assim que foi bom, que foi ruim? Não, lembro que foi bom. Todo mundo gostava, né? Sobre o JK. Construção de Brasília, a senhora lembra? Foi muito falado, né? A capital era no Rio de Janeiro, a senhora lembra de alguma coisa nesse sentido? Me lembro, mas Pouco. E sobre o Jânio Quadros. me lembro que ele era da vassoura, né? Isso, varre, varre, vassourinha, né? Hã? Varre, varre, vassourinha, né? Aham, me lembro. E a questão da votação, a senhora votava? Votava sempre. Eu parei de votar agora quando eu fiz 70. E como é que era a votação naquela época? Vocês iam Era votar? boa, eu gostava. Para mim era uma festa. E a questão do governo do Jango, quando o Jânio Quadros, né, pediu a renúncia do Jango, a senhora lembra alguma coisa? Como é que foi o processo? Jango? Isso. Jango, claro. Jango. Isso, João Goulart, né? Era bom também, né? Não sei. A senhora não lembra muito. Eu lembro, mas assim. E a questão depois da... Em Canoas, a senhora lembra da eleição, os prefeitos que passaram? Em Canoas, a senhora lembra dos Lembro prefeitos? da eleição, sim, que era uma festa, todo mundo ia. Bem faceiro. A senhora lembra de algum político de Canoas? Tipo, prefeito, algum que ficou marcado? Político de O Lagranha, antes do Lagranha. me lembro do Lagranha, me lembro do. A senhora lembra dos governos esses, tanto do atacado, que a senhora lembra? Pra mim, tudo era bom, né? Não sei. Dentro da sua família, seus pais falavam alguma coisa anteriormente? Sobre político, seus pais falavam alguma coisa? Não, meu pai não tinha pai. Sua mãe não falava sobre alguma Não, coisa? minha mãe. E sobre o governo tinha... Minha mãe nem votava. Sim, essa questão do voto, quando você começou a votar, as mulheres já podiam votar? Ou teve um período que a senhora não podia votar? Mulher. A senhora lembra, né? Eu acho que no seu período já Que não poderia. podia votar? As mulheres não podiam votar, no caso.
votei sempre, até os 70. Eu lembro que era uma festa pra mim, que eu comprava roupa nova pra ir votar. Pra mim era a coisa mais boa. Mas agora eu tenho pavor. Campanha da legalidade, que a senhora lembra? Do Leonel Brizola, quando... Ah, me lembro que eu fui lá olhar, mas eu não vi nada, vi só escalar lá. Tá, mas e por que a senhora foi lá, no caso? Fui lá olhar. E aí. E lembra dos discursos dele no rádio? Como é que foi? Falavam muito no rádio e o pessoal tava brigando, tava tudo bravo, xingando. Eu me lembro disso. E a senhora foi lá. E na verdade vocês estavam apoiando ele ou contra? Eu não, eu tava apoiando, claro. Eu era Brizola. E sobre a questão da votação, aqui em Canoas, teve períodos, tipo, o Lagranha, né? Teve períodos que ele não foi votado, ele foi, né, empossado pela questão da segurança nacional. Então o governo militar colocava o Lagranha, até porque aqui era uma região de segurança, porque tinha base aérea e tal. E quando a senhora pôde votar, a senhora chegou a votar no Lagranha, chegou a votar em outro candidato? Votava sim. E a questão dos partidos, tinham 2 partidos, né, na época a senhora chegou a votar, tinha o MDB, o Arena, a senhora chegou a votar. Tinha preferência por alguns partidos? Tinha, MDB, né? MDB. Né? Na verdade, o interesse é sobre a votação. Como é que a senhora votava? Como é que era o ambiente? Você podia votar tranquilo? O pessoal ia na rua também, como hoje fazia campanha, tinha tudo isso? Bem, todo mundo alegre. Encontrava todos os conhecidos, antigos. Muito bom. Tinha discussão, o pessoal discutia por causa de política, não tinha, era tudo tranquilo. Ah, tinha, às vezes ia um outro, né? Mas não era muito discutido, não. Era todo mundo alegre. No meu tempo era. Sim, e a questão do... Era uma festa. Eu tô fazendo as perguntas, mas a senhora sentiu alguma diferença, tipo, da época do Vargas para a época do Jânio, do JK, do João Goulart? A senhora sentiu diferença? Sentiu alguma diferença? Ou não? Pra senhora, indiferente. A vida continuava igual. Sempre foi a mesma coisa. E a questão, tipo, desse período pro período militar, era melhor, era pior? Que a senhora, qual o seu conceito? Como é que é? Do período que a senhora podia votar, tipo, do Vargas, do período do Jânio, e o período militar, a senhora preferia? Como é que era? Eu nunca fui muito de... Não tinha diferença? Não tinha diferença? Não gostei muito de política. Nunca. Agora então, eu detesto. Analisando o vídeo da vó Eva, o que a gente pode notar? Ela diz que trabalhou na Neubauer, então isso pode dizer, e ela diz que sempre votou no Getúlio Vargas, que toda vez que ela pôde votar, ela votou no Getúlio, que ela votava no Getúlio, e ela diz que trabalhou na Neubauer com 14 anos de idade, ela nasceu em 31, com 14 anos de idade, então ela provavelmente pegou a questão dos direitos trabalhistas, né? Pegou a questão, de repente, do queremismo. Isso pode explicar por que ela, né, lembrou muito da questão do Getúlio Vargas. Ela quase não lembra do período do JK, não lembra de Brasília, não lembra de nada. Mas ela lembra muito do Jânio. Ela lembra, inclusive, da música, né, que era o tema do Jânio na campanha. Isso pode querer dizer que a importância dos meios de comunicação, no caso o rádio, porque naquela época a gente tem que lembrar que não tínhamos a televisão ainda, né, 45, 40 e poucos, falando da questão Vargas, Jânio e JK. Depois ela vai falar que não lembra muito sobre a questão dos prefeitos da cidade de Canoas, do Brizola, mas que não sabe por quê. Quando ela é perguntada por que a senhora foi lá, ela diz, olha, porque eu era brizolista. Mas, e perguntaram por que ele estava falando, ela não sabe o que estava acontecendo, mas ela foi. Então, mais uma questão dessa figura. E do Jango, ela não lembra quase nada. Ela não lembra muito do Jango, ela só diz assim, foi bom, foi bom. E ela também traz interessante, se a gente fosse aprofundar mais e trabalhar uma coisa que realmente a gente não viu no nosso texto durante as aulas, que é a questão do voto, do dia do voto, da questão de como se ia votar. Ela até fala, né, eu comprava roupa nova, né, era uma festa, várias vezes ela fala, era uma festa, eu comprava roupa nova, denotando que o dia da votação
era também um dia da sociedade, que as pessoas se viam, que as pessoas se falavam, né, que os vizinhos se viam. Tanto que ela disse, eu comprava tecido, eu fazia uma roupa nova, era uma festa, todo mundo se via, né, todo mundo gostava, era todo mundo alegre. Essas são as palavras que ela usa, né? E talvez aí, né, tenha um nicho, de repente, para estudo. As votações, porque a gente fala muito sobre a política, sobre os governos, mas não fala do dia a dia, das votações, das pessoas que votavam. Mas dentro disso, eu acho que dentro dos nossos textos, a gente pode ver algumas coisas, né, que a gente viu durante as aulas.